Oi, gente, bom dia, tudo bom? Hoje nós vamos resolver a lista de exercícios deixada pela professora Luana para que a gente estude um pouco da teoria de drenagem linfática. Questão 1. Sobre a microcirculação, explique a ultrafiltração, a absorção venosa e a absorção linfática. Eu espero que vocês tenham conseguido responder aí no caderno de vocês. Então, aqui nós temos um esquema onde eu estou ilustrando as arteríolas e as vênulas. O que se trata microcirculação? Nós vamos fazer um transporte de nutrientes para os tecidos e vamos remover os produtos de excreção celular. Então, quem vai distribuir os nutrientes para os tecidos? As arteríolas, que vêm com sangue oxigenado. E quem vai fazer a coleta desses produtos de excreção celular, desses restos metabólicos? As vênulas. Quando nós temos um sistema circulatório compostos por vasos de alto calibre, nós temos uma diferença de pressão quando a gente quer falar de uma arteríola, onde a gente tem uma diminuição do diâmetro desse vaso. Porém, eu tenho a mesma quantidade de líquido, ok? E essa diferença de diâmetro vai me gerar uma diferença de pressão. E aí nós vamos encontrar a nossa resposta do primeiro tópico, que é a ultrafiltração. O que é a ultrafiltração? É a saída de líquido do plasma sanguíneo para o interstício. Por quê? Porque eu tinha uma quantidade de líquido em um vaso calibroso que de repente ficou a mesma quantidade desse sangue em um vaso bem fino, e isso gerou um aumento da pressão no vaso. E aí a gente tem, quando está muito grande essa pressão, o que vai acontecer? Vai sair esse líquido, o plasma sanguíneo, em direção ao interstício. E quando a gente sai em direção ao interstício, eu automaticamente estou distribuindo esses nutrientes para o tecido. Quando a gente fala de absorção venosa, eu estou falando de esse mesmo líquido que está aqui no interstício, agora ele está com a pressão aumentada aqui fora, no interstício. E aí, o que vai acontecer? Vai gerar uma outra pressão, onde eu faço com que esse líquido ele retorne aos capilares venosos. E isso a gente chama de absorção venosa. E dessa absorção venosa, 10% provavelmente, segundo a literatura, ficou de fora, ficou aqui no interstício. E aí, esses 10%, esse pouquinho de líquido que restou, ele vai entrar aonde? No capilar linfático, o que a gente chama de absorção linfática. Lembrar que esse líquido que se deu pela absorção venosa, ele segue o curso aqui e as vênulas vão levá-lo até o coração para que seja filtrado, oxigenado e aí chegue novamente pelas arteríolas. Ok? Então, tome nota das respostas de forma com que vocês tenham entendido. Anotem, mas eu quero que vocês tenham entendido. Lá no nosso encontro, lá no Zoom, na hora da aula, em cada turno específico, eu vou tirar as dúvidas desses exercícios, tá bom?
Então, ultrafiltração, respondendo ainda a questão 1. Ultrafiltração, saída dos líquidos dos capilares arteriais para o interstício. Quem sai? A água, os gases, né? Hidrogênio, oxigênio e os nutrientes, ok? É o plasma sanguíneo. Ainda na questão 1, absorção venosa, passagem de substâncias do interstício para o capilar venoso. De novo, passagem de substâncias do interstício para o capilar venoso. E o terceiro tópico da questão 1, absorção linfática, passagem de substâncias do interstício para o capilar linfático. Passagem de substâncias do interstício para o capilar linfático. Ok? Então, pensa que esse sangue chega, só que ele chega em um vaso muito pequeno, mas é o mesmo líquido. Ele não suporta ficar dentro do vaso e sai para o interstício. Lá no interstício também tem essa diferença. E aí, esse líquido tem que voltar novamente para dentro do vaso. Ficou um pouquinho de líquido ali, ele é direcionado para o capilar linfático. Questão 2. Quais são as funções do sistema linfático? Então, eu tenho função imunológica pelos órgãos linfóides primários e secundários. Eu tenho função de drenagem linfática, fazendo com que haja uma homeostase, tanto proteica quanto hídrica. Eu tenho a absorção do líquido intersticial ali, onde eu tenho germes, restos metabólicos, micelas de gordura. Eu vou ter transporte de substâncias, na qual eu cito o exemplo das proteínas, que tem alto peso molecular, e esse peso molecular vai fazer com que dificulte essa entrada da proteína dentro do capilar sanguíneo pelo seu peso, e aí o sistema linfático ele vai fazer o carreamento dessa proteína para o sangue. Então, aí a gente já tem uma quarta função. Então, eu coloquei para vocês defesa do organismo, drenagem, absorção, transporte de substâncias. Caso vocês tenham colocado de forma diferente, mas que abrange essas situações, não precisa apagar. Caso vocês colocaram alguma em que eu não citei, a gente conversa no plantão, ok? Questão 3. Quais os fatores que influenciam o fluxo linfático? Eu penso assim, o que faz, o que promove a propulsão da linfa adiante? É isso que eu entendi que foi a pergunta. Então, o que vai fazer um movimento linfático? Eu tenho as túnicas dentro dos capilares, dos coletores já, não capilares iniciais, mas eu tenho a musculatura lisa, que vai fazer a sua contração involuntária e vai jogar esse líquido adiante, assim como eu tenho a contração da musculatura, a pulsação arterial, a pressão negativa tanto torácica quanto abdominal. Eu tenho o movimento peristáltico intestinal, o que é muito interessante a gente fazer antes da drenagem linfática, a gente estimular os movimentos do intestino, porque a gente já estimula uma drenagem, assim como a gente deve incentivar a respiração correta. A pressão externa, que é a pressão positiva, principalmente quando a gente toca as mãos na pele do cliente, e a ação da gravidade. Tem muita gente que às vezes passa muito tempo em pé
E aí, quando senta e coloca as pernas para cima, observa que isso já retornou. Então, essa é a questão da gravidade. Então, eu citei para vocês: contração muscular, pulsação das artérias, pressão negativa, torácica e do abdômen, peristaltismo intestinal, pressão externa e ação da gravidade. Quando a gente tem uma pressão externa, nós temos uma pressão que varia de 40 a 60 milímetros de mercúrio, que é a pressão suficiente para se atingir a localização anatômica dos capilares do sistema linfático. Próxima questão, questão 4. Quais são os órgãos linfóides primários e secundários? Explique sobre cada um deles. Então, assim, aqui eu falei para vocês que ia colocar essa figura, certo? Para vocês o material. Então, aqui a gente tem um esquema de um corpo com toda a estrutura linfática ilustrada. Eu tenho aqui os vasos linfáticos de capilares iniciais até coletores, então em linhas. Eu tenho em bolinhas os linfonodos, então os grupos linfonodais, ok? Esse aqui é bom para vocês usarem para fazer o trabalho de vocês. Eu tenho aqui o ducto linfático direito, eu tenho ducto torácico, eu tenho os linfonodos mesentéricos, tá? Lembrar aqui que eu tenho linfonodos da região submandibular, auriculares, cervicais, supraclaviculares, externais, axilares. Aqui a gente tem alguns na região ilíaca, região inguinal, alguns na fossa cubital, alguns na fossa poplítea. Isso tudo linfonodos. Nós temos aqui o timo, que quando a gente nasce, até a adolescência a gente tem, depois não mais, que vai ficar entre o externo e o coração, que ele é um órgão linfóide primário, onde ele vai produzir os linfócitos, que são células de defesa, assim como a medula óssea, onde ela também tem uma capacidade de transformação celular em qualquer tipo de célula e também vai produzir linfócitos. Então, os dois órgãos primários são medula óssea e timo, porque produzem células de defesa, que são os linfócitos. Aqui nós temos o baço, mais recentemente descrito na literatura como órgão linfóide, apêndice e as placas de Peyers, que são como se fosse várias nódulozinhos linfáticos concentrados na alça intestinal. Nós temos as tonsilas palatinas e os próprios linfonodos, que são os órgãos linfóides secundários. E isso eu deixei descrito aqui para vocês. Órgãos linfóides primários, medula óssea e timo. Eu só não coloquei escreva sobre eles, né? Então, assim, produzem células de defesa. Medula óssea e timo
produzem células de defesa. Os órgãos linfóides secundários, eles não vão produzir as células de defesa, mas eles vão produzir respostas inflamatórias, o que vão gerar mecanismos de defesa. Então, são eles: tonsilas palatinas, linfonodos, baço, apêndice, medula óssea e também as placas de Peyerl. São consideradas também porque produzem respostas inflamatórias. Eu estou chegando bem perto para ver se o microfone fica um volume bom para vocês, tá? Deve estar bonito de ver.